Senhor presidente, permissão para todos se assentar. Boa noite a todos. Eu parabenizo o vereador Isaías. Eu sempre questiono e olho muito para o servidor, o que é justo. E eu também já fiz algumas indicações em relação a regulamentar a carga horária de alguns outros setores. E eu peço também para o prefeito estar olhando, eu acho que eles tinham que fazer uma revisão mesmo em relação a todos os servidores, para dar a César o que é de César, né? Para não ficar como favor, se é um direito, porque é um direito delas em relação à escola, né? Porque são os horários corretos que elas devem fazer há anos e não é regulamentado, né? Acaba que beneficia o servidor e dá legalidade para o executivo, tá? Então, parabéns mesmo, vereador, pela indicação. Eu sempre vou ser a favor da regulamentação e da justiça pelo servidor. Boa noite. Senhora presidente, permissão para todos os assentados. Parabéns, vereador Isaías Lizinho. Lembrando que, como lá, Zona Rural, tem até em relação aos Correios, né, que não vai até a casa dos moradores para estar entregando correspondências. O caminhão de lixo passa, mas também não é obrigado, né, uma vez na semana. Então, realmente, é uma indicação, como se diz nosso amigo Evaldo, excelente, né? Parabéns mesmo. E com paciência a gente vai, se conseguir chegar lá, que vai ser um grande êxito para os moradores de lá. Presidente, senhor presidente, permissão para todos se sentar. Parabéns, Evaldo. Realmente, porque assim, a gente tem, não é só cabeceira grande. A falta de água em alguns momentos, em qualquer cidade, ela acredito eu, vou colocar aqui normal. Falo que eu morei um período em Unaí e lá também, principalmente no período das secas, eles fazer rodízio. Então, essa indicação em relação à caixa d'água social é de extrema importância, exatamente para dar suporte não só para as pessoas, mas também para o sistema que fornece a água, né? Então, assim, dá um alívio mesmo, um alívio para a sociedade e para a instituição que faz esse fornecimento de água. Então, parabéns mesmo e que gostei do seu pronunciamento em relação a ele passar pelo CRAS, pela assistência social, para que essas caixas d'água sejam direcionadas realmente a quem precisa, não a dele, né? Não a você falar esse merece, aquele não. Então, assim, parabéns, isso mostra a sua transparência e você mostra que você quer o bem comum, o bem daquela pessoa que realmente precisa, né? Então, parabéns mesmo, tenha respeito. Senhora presidente, permissão para todos se assentar. Quero deixar registrado aqui, na reunião passada, eu questionei em relação à saúde, né? Vieram algumas pessoas a me procurar relatando um descaso lá no pronto-socorro de Unaí, no BA, né? Os nossos pacientes estavam sendo enviados e eles seguravam tanto o paciente quanto o técnico que foi, a ambulância, e para nós aqui gera, né, um desgaste muito grande, porque a gente sabe que a gente tem poucas ambulâncias à disposição da população. Então, assim, eu entrei em contato com até então o vereador, né, Edmildo, que é hoje o cargo que ele assumiu lá na prefeitura, e provável que essa semana ainda ele marque uma reunião para a gente estar conversando sobre isso. A princípio eu pensei que a gente deveria ir no secretário,
né, de saúde, que seria o gestor da pasta. Porém, algumas pessoas que estão à frente da nossa saúde daqui já tinham me relatado também que ele nem atendia mais telefone. Então, eu já procurei logo o prefeito, né, para estar em reunião com ele para ver sobre isso. Porque, lembrando, eu falei na reunião passada e eu falo novamente, não é um favor que o NAI faz em atender Cabeceira Grande e o entorno. Ela recebe para isso. Né? E quando se trata de saúde, eu sempre falo, porque eu sofri na pele. É algo que a gente não espera. Eu tenho, para mim, por vivência própria, né, que no caso das gestantes, é algo muito melindroso, importante. Os mais velhos diziam que uma grávida ela estava com um pé na terra e outro na cova. Eu não discordo, não, porque eu já tive com o pé na cova várias vezes, durante minhas 4 gestações. Então, assim, é algo muito sério. Algumas pessoas, às vezes, vêm até me questionar que Cabeceira podia ter parto, podia fazer o parto aqui. Não. Eu sou contra aos extremos. O bebê está dentro da barriga da mãe, a gente não sabe o que pode vir. Né? Eu sou a favor de dar uma prioridade. Né? Uma mãe me relatou, na verdade não foi a mãe, a avó que estava acompanhando a filha. Eu estava no PA e ela me relatou que a netinha dela tinha passado da hora de nascer. Eu falo que por obra de Deus, ela não vem ter sequelas. Que a gente tem várias crianças que quando passam de hora de nascer, ela pode até ficar vegetando. Então é algo muito sério. É algo que envolve uma vida inteira da mãe, do pai, de toda a família. E da população em geral, né, de uma sociedade. Porque não é bom você ver uma família sofrendo. Né? Então, assim, eu quero deixar registrado aqui que eu estou correndo atrás. A saúde, para mim, é algo de extrema preocupação e que eu coloco em primeiro lugar pelo fato de não poder esperar, apesar que a educação vem juntinho. Mas a saúde, 1 minuto faz diferença. Né? Então, eu quero deixar relatado aqui, eu estou correndo atrás. Nós estamos, né, que até então eu até conversei com alguns vereadores para poder solucionar isso aí. Eles têm a obrigação em nos atender com humanidade, com respeito, com a atenção necessária. Né? Então, eu deixo aqui meu repúdio a isso, aos profissionais. Eu sei que não são todos, né? Tem profissionais excelentes, tem médicos excelentes, mas também tem aqueles que às vezes fazem um descaso, lembrando ele que às vezes pode ser uma coisa que tem consequências para o resto da vida da pessoa, daquele paciente, né, daquela mãe. Então, eu estou aqui para reivindicar, para cobrar, se for preciso, porque às vezes a gente só cobrar não adianta, a gente vai numa mídia, a gente corre atrás, né? Do jeito que está, aqui não pode ficar. Tá? Muito obrigada a todos. Então, café Eu, no caso, a parte, senhora vereadora Sorinho. Eu consigo a parte. Eu participei há uns 40 dias atrás de uma reunião que teve lá no gabinete com o secretário e algumas lideranças da saúde. Né? E uma das coisas que eu questionei foi realmente sobre esses médicos. E não só o pediatra, né? Eu falei, foi 5 profissionais. Pediatra, neuro, ginecologista, cardiologista. Não, fonoaudiólogo não entra na caixa de médico, né? Questionei médicos. Eu não me recordo o outro. O que eu questionei, sabendo que esse questionamento meu, esse pedido meu, ele seria atendido após esse decreto de calamidade financeira. Eu sinto até às vezes para algumas pessoas que vêm conversar comigo e questionar, que essa
calamidade financeira, ela só é uma coisa para ganhar tempo. Eu falo isso e repito, não é. A gente vamos para a casa da gente, todos aqui têm família. A responsabilidade nossa de estar com o financeiro da gente saudável é minha. Se eu sair do meu âmbito lá, do que eu posso gastar, eu vou pagar por isso. E a gente não recupera, não é do dia para a noite. Eu sei, eu entendo, eu passo por isso. Né? Eu passo por isso na pele. Eu sei quando que é uma consulta com profissionais, que às vezes eu não encontro aqui no município, eu não encontro em Naí, eu não encontro em Brasília, eu tenho que correr atrás. Eu estou lá no fundo do meu coração em ver uma mãe, né, com um filho especial precisando de alguns profissionais. Mas assim, eu também sei que o nosso gestor está correndo atrás. Eu falo pela nossa secretária Daniela, ela teve uma reunião, eu acho que tem uma semana atrás, com o Dr. César, que é o neuro. É um dos melhores neuros que tem aqui. O meu filho já fez acompanhamento com ele lá na PAI. Um profissional que é renomado mesmo. Então, assim, ela correu atrás e ela abriu uma janela para a probabilidade de, às vezes, ele vir atender no nosso município. Se isso acontecer, é um ganho, não tem nem palavras, para as mães. Porque um profissional que uma consulta dele, além de ser cara, é quase impossível de você conseguir ela imediata, leva meses. Quando eu falo meses, é tipo 6 meses. Né? Então, assim, eu também vejo essa necessidade de estar melhorando a nossa saúde o mais rápido possível, mas eu também olho que, infelizmente, é por isso que eu não consigo esquecer a administração passada. Quando eu vejo alguns vereadores falar, bola para frente, esquece o passado, a gente tem que seguir a vida e correr atrás. Sim, mas e quando a gente está pagando um preço amargo, doloroso, por causa de uma irresponsabilidade? Então não tem como eu vou esquecer essa administração passada, a hora que cada um pagar pelo seu devido mau uso com dinheiro público e principalmente quando o nosso município não estiver sangrando, porque é isso que eu sinto. Senhora vereadora, já ultrapassou o seu tempo, viu, vereadora? Muito obrigada. Vereador, à parte, lembrando, né, só para deixar registrado, lembrando aqui que tocou no assunto das ambulâncias, a gente teve uma reunião com a deputada Marli. E lá, a Claudinha fez uma solicitação de ambulância. E o nosso município não pode receber ambulância esse ano mais. Porque já recebeu ambulâncias e tem tipo cota. E a gente está sem ambulância por desleixo, por falta de manutenção. Então, assim, lembrando disso, esse ano, o nosso município não pode receber ambulância mais. Então, a importância da gente zelar do que é adquirido, do que os deputados passam para a gente, porque você tem que prestar uma conta. Né? Então, só para lembrar isso mesmo, que a Claudinha fez o pedido e que a resposta foi essa. O nosso município esse ano não pode receber ambulância. Né? Muito obrigada a todos. Senhora presidente. A parte 3, então. 82 dias. Né? E o outro teve 4 anos. Eu não esqueço disso. Eu também acho. Recursos, né, como a senhora vereadora falou, são altíssimos. Eu não sei se a senhora já passou lá no financeiro e conversou com o seu Valde e viu as pilhas, porque até então esse decreto de calamidade financeira não é para dar vamos fazer politicagem, supor que é o que eu ouço às vezes de algumas pessoas. Não, é para dar fôlego, porque a cobrança não para. A gente teve uma reunião
onde o nosso prefeito ele foi elogiado pelo fato dele estar pagando uma dívida que ele não era obrigado a pagar. Parabenizo ele, porque se ele se negasse a pagar, ele estava no direito dele, mas o nosso nome, quando eu falo nosso nome, é o nome do nosso município, iria por água abaixo. Né? E quando eu falo de dívida, é 400 e poucos mil de uma das dívidas. E aí? Repito saúde é coisa séria. Sim. Porém, a infraestrutura também é. Porque ela dá, né, a passagem para a gente ir para um recurso maior. Porque a nossa saúde aqui, a gente todo mundo sabe que é a atenção básica. Então, assim, quando a gestão entra, não tem um caminhão, não tem uma máquina, e que tem processos e números de processo a pagar, aí fala assim que entra inúmeros recursos, não, a nossa prefeitura, o nosso município, ele não é ruim de arrecadação, não. Porém, ele foi extrapolado, tipo, 100 vezes mais do que poderia no ano passado. Tanto que o nosso prefeito, quando eu falo nosso, porque hoje ele é nosso prefeito, e o nosso vice que está aqui presente, eles estão tendo que conversar até mesmo com alguns vereadores em relação à emenda impositiva, para ver se tem como remanejar para ter legalidade para pagar algumas dívidas, porque eles gastaram além do que podia naquela, eu não sei como fala a palavra, naquela pasta. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é muito sério. Cobrar é muito fácil. A melhor coisa que tem é você cobrar. E a solução? E o nosso município com o nome negativado que não pode receber recursos? Então, eu não me esqueço disso, eu não consigo me esquecer. Então, assim, eu respeito o posicionamento de vocês, respeito muito, porém, a hora que vocês falam em 82 dias, eu não consigo ficar calada. Porque eu vou ter 4 anos. E ele é um professor, sabe? A nossa escola está caindo no passo. Obrigada.